Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e enquanto o vírus nos continuar a obrigar a ficar por casa, a conter os abraços e convívios sociais, continuará a fazer sentido manter estas conversas que, além de promoverem a partilha de ideias, de filmes, de séries, música e podcasts, são elas mesmas o escape certo para esquecer o vírus e manter vivos os laços que nos unem. Hoje, então, o programa é mesmo especial. Para além de uma grande amiga, do outro lado da linha está uma profissional de mão cheia, habituada a ver o que se passa do outro lado do mundo e abrir os nossos olhos para realidades muitas vezes duras, desumanas e violentas, mas comprovando assim a importância do jornalismo como gerador de empatia e catalisador de respostas para conter a barbárie, a violência e a pobreza. Não será por acaso que já tenham sido vários os prémios do jornalismo que ela conquistou, nomeadamente até atribuídos pela Amnistia Internacional. Falo-vos da Susana André, jornalista da SIC desde 1995. Para ela, a verdadeira redação é o mundo. À boleia das grandes reportagens, passou por Angola, Venezuela, Etiópia, Turquia, Guiné-Bissau, Jordânia, Hungria, Polónia, Alemanha, Israel, Gaza ou os territórios palestinianos. Por estes dias, é numa redação em contingência, dominada por um sem número de cautelas e rotinas de desinfecção, que na editoria internacional têm sido os nossos olhos atentos e humanos à leitura que tem feito da evolução do coronavírus pela Europa. Uma vez mais, a confirmar diariamente que a realidade vista e dissecada pelo jornalismo é sempre mais estranha do que a própria ficção. Neste cartaz da quarentena, vamos tentar perceber como são os dias da Susana André e que ficção a ajuda a fugir, quanto baste, da realidade. Susana, seja bem-vinda ao Cartaz da Quarentena. Olá. E antes de mais, espero que estejas bem. Obrigada por esta introdução tão bonita. Acho que está tudo dito. Eu para mim ficava assim, porque não há nada que eu possa acrescentar que vá melhorar esse perfil que tu traçaste. E o certo é que nestes dias parece que a ficção às vezes pode ser mesmo um bom escape quando a realidade parece surreal demais para ser verdade, não é? Sim, eu creio que todos nós estamos com esta sensação coletiva de que isto é só um episódio ficcional de um qualquer Black Mirror ou algo do género, sem a componente tecnológica, porque de facto apanham-nos a todos de surpresa, não é? Ou pelo menos à maior parte de nós haverá quem soubesse antecipadamente, quem tivesse informações que poderiam se calhar ter salvado muitas vidas e ter impedido, ou pelo menos minimizado os impactos desta extraordinária, brutal, catastrófica pandemia, e ainda há muita coisa por saber e por descobrir, por revelar, por investigar, sobre as origens desta história muito mal contada. É uma pandemia simétrica porque ataca tudo e todos, mas a verdade é que os mais frágeis estão muito mais vulneráveis perante esta ameaça, não é? Claro, como sempre. A verdade é que há pessoas que insistem naquela teoria do vírus democrático, não é? E se é verdade que que todos nós estamos expostos a ele, não é? Estamos potencialmente expostos a ele e somos potencialmente vítimas do vírus, a verdade é que os impactos não exatamente do vírus, não é, da doença, mas de tudo aquilo que o vírus trouxe e implica de alterações e de restrições à nossa vida, claro que acaba por atingir muito mais aqueles que são já os elos mais frágeis da nossa sociedade, aqueles que já tinham pouco, aqueles que viviam com pouco, aqueles que têm menos acesso a cuidados de saúde, aqueles que têm menos possibilidade de se protegerem porque têm que se expor, indo trabalhar. A nossa vida mudou radicalmente, aliás, passámos todos a trabalhar mais a partir de casa, as
nossas rotinas mudaram. Tu, no teu caso, no universo da empresa, aliás, já tivemos aqui no cartaz da quarentena o Bernardo Mendonça, que nos explicou o plano de contingência do Expresso, falou-nos um bocadinho também do plano da SIC, mas à semelhança da situação do Expresso, também na SIC há um plano de contingência, equipas que trabalham a partir de casa, semana sim, semana não. Fala-me um pouco também da tua experiência. Tu basicamente passaste a trabalhar uma semana na redação, outra semana a trabalhar em casa com o teu filho. Sim, eu na semana em que estou em casa não estou exatamente a trabalhar, porque... É outro tipo de trabalho, ou seja, é o trabalho de mãe, no fundo. Sim, é todo o trabalho que todos nós descobrimos, que de repente descobrimos que a gestão diária, a manutenção diária de uma casa exige, porque a maior parte de nós não passa assim tanto tempo em casa, não é? E portanto, de repente, a casa transformou-se num sugador de energias, não é? Há sempre coisas para fazer, há sempre coisas para limpar, há sempre refeições para cozinhar e depois disso mais louça para lavar e depois... Diversões para fazer com o Gui também, com os filhos... Bom, quando se está em casa com crianças, claro que isto tudo... ganha outra dimensão, outro nível de exigência. Quando estás com uma criança em casa tens muito mais trabalho, não é? Porque tens essa preocupação de garantir todas essas necessidades básicas que normalmente é a escola que garante, não é? Desde o ensino, às refeições, às ocupações de tempos livres. Exato. E portanto tens a parte física e depois tens essa parte do desgaste mental, que é estás sempre a esticar a corda ao máximo, porque estás sempre a fazer alguma coisa, não tens um minuto seco, portanto, e isto é, obviamente que é muito mais verdade quando estás com uma criança ou com crianças em casa. Eu ouço às vezes os meus colegas que não têm filhos na semana em que vão para casa, às vezes perguntarem, então como é que vais ocupar esta tua semana de folgas? E eu pensar, isto para mim é uma questão que não se coloca, porque eu sei muito bem como é que vou ocupar a minha semana. Não há fuga possível. E atenção que não me estou a queixar, porque eu tenho sentido uma privilegiada, porque apesar de tudo também tenho tido um tempo com o meu filho que nunca antes tinha tido, quer dizer, eu tive... Não tinhas, não é? Eu quando ele nasceu tive... Sim, quando ele nasceu eu consegui estar... Eu estive cerca de um ano e pouco em casa. Usei todas as férias, todas as folgas que tinha, pus ainda uns 3 meses a que tinha direito com salário reduzido, e pronto, era o tempo das vacas gordas e usei tudo o que podia e fiquei em casa um ano e tal com ele, mas quer dizer, nunca mais tirando as férias tinha tido essa possibilidade e de facto tem sido muito bom nesse sentido, estar com ele, fazer atividades com ele, é? Sim, tem sido mesmo bom. O que idade é que tem? Tem 9 anos, está no 4º ano. E portanto está numa fase, é uma boa idade para estar com uma criança em casa, porque ele percebe o que está a passar, já não é? É autónoma, em boa verdade, autónomo, já tem algum discernimento. Exatamente, e sobretudo é um grande consumidor de notícias, é um grande consumidor de informação e portanto está sempre muito atualizado, sabe sempre os números, quais são os países mais afetados, quem é que ele acha que são os líderes que estão a gerir melhor a crise e quais é que não estão. E atenção... Susana, quem sai aos seus... tem sido uma experiência engraçada. Tem sido uma experiência engraçada. Eu engraçada. gostava que partilhasses aqui uma coisa, que além de lhe dares uma ajuda nas aulas via internet, nos trabalhos de casa, também lhe deste ali uma ajudinha em algumas sessões de polígrafo e em casa, com pimenta na língua, numa luta sem tréguas contra as fake news, não é? Sim, isso foi um vídeo que eu partilhei com alguns amigos e partilhei também contigo. Foi um desafio. Eles tinham uns desafios para fazer, que a professora pediu. Ele anda no Instituto Espanhol e pronto, e tem estado a ter aulas por uma aplicação, uma plataforma que é Hangouts, e todos os dias de manhã, portanto, eles já trabalham muito em grupos, e a professora manteve, a professora que é a Ángelas, que é uma professora de quem eu gosto muito, manteve esse esquema, e então eles todos os dias de manhã se ligam entre os seus grupos, não é? E ficam a trabalhar durante cerca de uma hora e meia, e depois, quando acabam o trabalho, a professora vai correndo os grupos todos para corrigir. Alguns dias têm também trabalho à tarde, outros não, ficam com tarefas para fazer
trabalhos de casa. Mas para além disso, a professora nas férias da Páscoa tinha dado uma lista com atividades, com umas tarefas que eles tinham que escolher, uma série de desafios. Podia ser jogarem à bola, dentro de casa, claro, fazer uma coreografia de dança, fazer uma receita. E ele, claro, inicialmente inclinou-se logo para o futebol, porque gosta muito de futebol, e começou a dizer que queria fazer qualquer coisa relacionada com o futebol. E depois eu tentei demovê-lo, porque havia muitas outras coisas, e uma delas era desafiá-lo, uma delas era apresentar um telejornal. E ele disse, mas eu acho que não vou ter muito jeito e tal. E olha, então porquê é que não fazes uma coisa tipo Polígrafo SIC? Ele gosta muito de ver o Polígrafo SIC. À segunda-feira diz logo, tipo, à meia da tarde já ele está a falar disso. Olha, mamãe, não te esqueças, hoje é segunda-feira, hoje é dia de Polígrafo. Boa tarde, estamos aqui no Polígrafo SIC com mais notícias de Covid-19. Vamos começar com esta notícia. Há pessoas que dizem que o pico da pandemia já passou e que estamos no Planalto. Mas há outras que dizem que ainda não é possível saber isso. Portanto, na avaliação do Polígrafo, esta notícia é impossível. Andou a circular uma notícia que o Ministro da Saúde israelita disse que a Covid-19 era um castigo para os homossexuais e que ele próprio tinha ficado infectado. Mas na verdade ele ficou infectado, mas nunca disse isso. Portanto, merece pimenta na língua. É uma coisa com a qual ele lida muito mal, é com a existência de notícias falsas. Não percebe com que intenção é que as pessoas põem a circular. Alguém pode mentir, não é? Alguém pode mentir deliberadamente com o objetivo de prejudicar pessoas, porque normalmente as fake news têm sempre como objetivo último prejudicar alguém, não é? Aliás, para não dizer prejudicar-nos a todos, ou prejudicar-nos a todos, sociedade democrática. Exatamente. E portanto ele tem essa visão muito crítica das fake news e acompanha muito o tipo de discurso do Trump e do Bolsonaro, mesmo em relação ao Boris Johnson. Portanto, há assim uma série de líderes que ele já identificou e que ele segue e dos quais é muito... E que acompanha com atenção e rigor quase jornalístico. Exatamente, e todos os dias fazem imensos comentários quando está a ver as notícias sobre os desempenhos de cada um deles. Portanto, eu estou uma semana na redação e estou outra semana em casa com o meu filho. E na semana que estou em casa não estou a trabalhar. Na primeira semana estive, eu tinha acabado de chegar do Ruanda, onde tinha ido fazer uma grande reportagem. E, portanto, cheguei assim um bocadinho, quer dizer, lá fui acompanhando, mas confesso que não tinha a noção, estava a viver algo muito diferente, muito intenso. Aquela grande reportagem foi muito difícil de fazer. O Ruanda é um país muito, de alguma forma, é um país muito ficcional também, porque as coisas nunca são aquilo que parecem, e é um país onde é muito difícil trabalhar para jornalistas. Acho que foi dos países mais difíceis onde eu já trabalhei. E, portanto, eu estava tão mergulhada naquela realidade, aquilo absorveu-me tanto, foi tão difícil, foi tão desgastante, que fui acompanhando os números do coronavírus, mas parecia-me uma realidade um pouco distante, até porque ainda não tinha chegado ali. E de repente, só quando me confrontei com aquela necessidade de aeroportos, sítios com muita gente, aviões, mas nessa altura, e portanto eu cheguei no dia 7 de março, ainda estava, apesar de já estarem a morrer pessoas... Ainda era um bocado prematuro, ainda era muito precoce. Era muito precoce, mas é incrível como nessa semana mudou tudo. Portanto, eu cheguei no sábado, dia 7, e na sexta-feira logo a seguir... Sim, aliás, quinta-feira foi o último dia que o meu filho foi à escola. Eu na sexta-feira já não o levei. Pedi na SIC para ficar em casa, como tinha aquele material para começar a visionar do Ruanda. Combinámos assim, que eu ficaria em casa, e portanto essa primeira semana que depois fiquei em casa com ele, estive a visionar. Depois optei por não fazer isso, porque de facto... Parar um bocado, não é? Ou seja, deixar também a história do Ruanda respirar um bocado. Sim, não fazia sentido. Vais regressar a ela daqui a alguns dias, não é? Sim, agora já regressei entretanto, mas naquela altura deixou de fazer sentido. Era o que estava a acontecer, era demasiado grande, era demasiado absorvente, engolia tudo o resto, não é? Não fazia sentido de repente estar a voltar a uma realidade que naquela altura estava
quer dizer, parecia de um passado longínquo. Exato. O mundo tinha mudado tanto. A redação também já não é a mesma. É um espaço de trabalho partilhado por vários jornalistas e os rituais de que me falavas de desinfecção tornam também o dia-a-dia dentro da redação muito diferente, não é? Sim, é tudo mais demorado, sobretudo. Porque, sim, e é mais demorado mesmo em termos práticos, porque tu tens que estar sempre, tu tens que avaliar quase cada passo que dás. Porque tu vais tirar as coisas mais simples, mais prosaicas, vais tirar um café à máquina e vais mexer Exatamente. em coisas que não são as tuas. E, portanto, vais e depois tens que ir lavar as mãos ou tens que passar com álcool gel. Depois vais sonorizar. Torna-se um bocado obsessivo. Tem que ser, não é? Porque no fundo somos responsáveis também pelos outros, portanto tens que, assim que entras na redação, que é um espaço que é partilhado por outras pessoas, apesar de estar a ser partilhado sempre pelas mesmas pessoas, não é? Porque a relação está dividida entre pessoas que estão sempre em casa em teletrabalho. Felizmente não houve ainda nenhum caso nem na SIC, nem no Expresso, esperemos que assim continue, mas a verdade é que estamos a lidar com uma incógnita e, portanto, a única forma de facto de nos protegermos é seguirmos estas regras de segurança e de higiene e, portanto, tudo é muito demorado porque cada coisa quase que tu fazes, portanto, chegas, tens que limpar tudo, tens que desinfetar o teclado, o telefone que vais usar, a tua mesa de trabalho, tudo à tua volta e depois cada vez que vais sonorizar uma peça tens que limpar o sítio onde vais, a cabine de sonorização. E depois há pequenas coisas que te estão sempre a assaltar, pequenas inquietações, tipo vais tirar uma folha à impressora, o papel, não vais desinfetar o papel, claro. Mas onde é que aquela resma de papel teve? Quando estás num ambiente que não é o teu, estás sempre a ser assaltado e por mais descontraído que tu queiras ser e queiras fazer as coisas de uma forma não obsessiva, não é? Mas estás sempre a lidar com a dúvida. Não é? E portanto essa mecânica mudou completamente as relações. Depois o distanciamento, eu edito as minhas peças, edito-as eu, não é? Portanto não preciso de ir à cabine de edição, à sala de edição de imagem, portanto logo aí é um problema menos, mas é engraçado como às vezes ainda nos esquecemos, e sobretudo quando há pessoas lá dentro que obviamente são mais minhas amigas, são pessoas que são mais próximas, com que eu estou fora dali, e é engraçado como às vezes ainda a semana passada aconteceu isso com uma amiga minha que trabalha com a Sofia, que trabalha muito próxima de mim, na mesma secretária, nós pronto, temos mantido a distância, mas de repente eu cheguei, já não nos vimos há uma semana, encontramos e fomos direitas uma à outra e de repente parámos, espera, houve ali uma hesitação, não é? Ainda não é agora que podemos dar um abraço e com algumas pessoas lá dentro é estranho teres que impor esta distância, porque são pessoas que sempre beijei e abracei e com quem íamos almoçar e nos sentávamos em frente, mesmo a primeira vez que fomos almoçar ali na cantina, que tivemos que nos sentar quase em mesas diferentes ou de forma oblíqua, opostas. Não é? Exato. Portanto, estás sempre a ser confrontado com novas formas de fazer as coisas, que também é cansativo. Tu trabalhas na editoria internacional da SIC, como eu dizia na abertura deste cartaz da quarentena, fazes parte também de quem nos abre os olhos para o mundo. Só para as pessoas perceberem lá em casa, como é óbvio, tu tens acesso a uma variedade grande de fontes de informação, Reuters, a Sky News, que é parceira da SIC. Basicamente, como é que tem sido esse teu trabalho de, a partir da tua secretária, da tua redação, ires à procura das pistas e dos factos que compõem a atualidade além fronteiras? Bom, eu acredito que as coisas agora vão começar lentamente a mudar, até porque eu acho que vai começar a haver uma saturação deste modo monotemático em que nós temos vivido em tudo, nas nossas vidas. Esta saturação já é uma realidade neste momento. Já é uma realidade, sim. Eu própria, e acho que nos acontecia isso a todos de início, consumia avidamente, nas primeiras semanas, tudo o que era informação sobre o coronavírus, não é? E agora já não consigo, coisas pontuais, apetece-me ler coisas pontuais. Por exemplo, eu gosto muito do Guardian, todos os dias leio o Guardian, acho que o Guardian tem sempre uma abordagem, um pouco como a Al Jazeera, eles conseguiram não ser, e isto desde o início, não ser monotemáticos. Obviamente que tu percebes que não há fuga possível quando ligas a Al Jazeera, que é um canal que está presente
em todo o mundo, vai a todo lado, eles estão em todo o lado. Quando digo todo lado é mesmo, e tu sabes que vês, é mesmo em todo o lado. E portanto, quando tu ligas Al Jazeera e vês coronavírus, e não vês mais nada, tu percebes, isto é mesmo grave. Global. Isto é mesmo global. Está em todo lado. E não há como fugir a isto. Pronto. Mas aos poucos a Al Jazeera começou, enfim, o ângulo sempre, o coronavírus não deixava de estar lá, mas o ângulo era outro, era a guerra no Iémen, a guerra não parou por causa do coronavírus, exato. Mas vai ser as condições miseráveis em que aquelas pessoas já estavam a viver, a fome, as doenças, etc., aquela mortalidade infantil absurda, tudo aquilo, obviamente muito agudizado com esta situação, que ia chamar a atenção sempre para estas situações limite, até que uns dias depois começou a falar da possibilidade, e veio o alerta do António Guterres, das Nações Unidas, etc., de que é preciso fazer tréguas nesta altura. Para um cessar-fogo. Exatamente, é preciso concentrar as energias neste inimigo comum, pelo menos enquanto isto durar. Pronto, um apelo ao cessar-fogo. Quando vês, enfim, este panorama geral de coronavírus em todo o lado, não há muita fuga possível, não é? Mas aos poucos é preciso ir mudando um bocadinho o foco, ou se não o foco, pelo menos as abordagens à doença, não é? Ou aos impactos da doença. Ainda hoje estava a ver, por exemplo, no Guardian uma notícia sobre milhares de tripulantes de navios de cruzeiro que estão parados no meio do mar. Não têm nenhum porto aberto possa servir de abrigo. Não tem nenhum porto que os aceite, não é? E portanto estão ali retidos, com os salários congelados. Já morreram imensos tripulantes em barcos. Obviamente é uma realidade que não se fala porque aquilo está silenciado, não é? E portanto isso foi uma notícia que eu li com gosto, mas de facto... eu acho que as abordagens à doença se começam a tornar muito repetitivas e nós vamos ter que começar a procurar outras formas, não deixando obviamente de falar sobre isto, sim, e obviamente até começar a introduzir outros temas também, e põe-se agora essa questão, por exemplo, com as grandes reportagens que já estavam, cujo material já estava recolhido, como por exemplo esta que eu tenho do Ruanda. Em princípio, quando é que vais pegar nela? Vou começar a escrevê-la na próxima semana. E vai estar escalada para ir para o ar em breve ou só mais lá para a frente para os meses de verão? A ideia será no verão, esperando que a situação já esteja um bocadinho mais normalizada nessa altura. Há pelo menos mais 2 grandes reportagens ou 3 que os materiais já estava recolhido também, portanto não se vai deitar aquele material fora, não é? Até porque se mantêm atuais, não é? Ou seja, as realidades que tu retratas mantêm-se perenes e inalteradas. Sim, mais ou menos. Por exemplo, o Ruanda eu tenho estado a acompanhar, eles tiveram 3 mortes até agora, não tiveram muitos casos, mas eles tiveram também um recolhimento muito, muito austero, e repressivo, até porque o regime depois, quer dizer, houve casos de violência policial, etc., de pessoas que eram apanhadas na rua e que foram maltratadas pela polícia, porque de facto depois estes regimes também têm, ou não lidam, não é? Ou é um bocado caótico, ou então depois há uma certa repressão no sentido de obrigar as pessoas a cumprir. São idiosincrasias nada democráticas, em boa verdade. Nada democráticas, e a verdade é que se o Ruanda, e se este presidente tem feito uma série de avanços e tem tomado uma série de medidas muito positivas em termos de fazer avançar o país, um país que, enfim, que teve aquele genocídio horrível há pouquíssimas décadas, há 30 anos, e portanto ainda está muito marcado por isso, e tem tomado uma série de medidas que têm feito o país avançar, não só em termos económicos, mas em termos também de, enfim, curar esta enorme ferida que ficou coletiva, não é? Mas são regimes de facto que não são propriamente democráticos, e portanto houve de facto esta necessidade de pôr as pessoas em casa, mas eu fui falando com várias pessoas que conheci lá e de quem fiquei amiga, e que me diziam, sim senhora, mas que é um bocado o problema que se vive em toda a África, sim senhora, nós percebemos, mas como é que nós vamos sobreviver? Porque nós vivemos daquilo que ganhamos no dia-a-dia, quer seja alguém que conduz um táxi, quer seja uma vendedora do mercado, quer dizer, lá não há contratos de trabalho propriamente, não é? Portanto, as pessoas, nem há subsídios do Estado. Nem Estado Social. Nem Estado Social, de nenhuma forma, portanto... Esta tua grande reportagem vai fazer um retrato social do Ruanda de 2020. Qual é a história que vais partilhar? Esta reportagem nasceu de uma bolsa que eu ganhei da ACEP,
e da Associação para a Cooperação entre os Povos. Tive a sorte de ganhar a bolsa com este projeto no Ruanda, onde também já queria ir há muito tempo, porque, enfim, sempre fui grande consumidora de material sobre o genocídio. E sobre a forma também como eles conseguiram, ou pelo menos aparentemente conseguiram fazer a reconciliação nacional, não é? Quer dizer, houve metade de um país a assassinar outra metade. E sarar as feridas, não é? E aparentemente, sim, tentar sarar as feridas, e depois aqueles projetos das aldeias de reconciliação onde vítimas e homicidas viviam lado a lado, fazendo trabalho comunitário, partilhando projetos, enfim, é algo muito estranho quando se vê de fora, não é? E portanto eu queria há muito tempo ir ao Ruanda, tive a sorte de ganhar a bolsa, e portanto eu concorri com uma questão que me pareceu muito interessante, que eu desconhecia totalmente, e acho que a maior parte das pessoas na Europa nunca ouviu falar. O Ruanda é precursor na questão de banir os plásticos, é precursor em muitas coisas em termos ambientais. Baniu completamente a utilização dos plásticos. Não deixa de ser extraordinário pensar que um país em vias de desenvolvimento consegue ter medidas mais corajosas do ponto de vista ambiental do que muitas nações ocidentais ditas do mundo desenvolvido. É muito inesperado ver um país africano a tomar medidas desta dimensão, não só por ser um país africano, mas também de facto pela abrangência das medidas. Não vês sacos de plástico nos supermercados, foram completamente banidos, só tens sacos de papel. Mesmo nos mercados informais, naqueles mercadinhos de bairro de frutas e legumes, que as pessoas levam os seus sacos de algodão, por exemplo, de casa, ou os seus sacos reciclados de papel. Os sacos de papel são de boa qualidade, são fortes e, portanto, podem... duráveis, não se rasgam facilmente. E portanto, não vês mesmo, desapareceu. E estão também num combate muito feroz contra os plásticos de utilização única, portanto, contra os garfos, as facas de plástico, contra os copos, essas coisas todas estão a ser banidas. E, por exemplo, se tu tentares entrar depende das alturas, mas, por exemplo, eu tinha lido um artigo no Guardian antes de ir, depois, por acaso, quando eu cheguei não me fizeram essa revista, mas cerca de um ano antes, um jornalista do Guardian que foi precisamente ao Ruanda e que foi revistado no aeroporto e que lhe apreenderam os sacos de plástico, porque há muita gente que, ou por desconhecimento, ou porque pensa, vou levar e em princípio passa, depois acaba por ficar com os sacos de plástico apreendidos logo no aeroporto, porque há uma brigada precisamente dos plásticos no aeroporto para fazer esse trabalho. Isto é um trabalho que já vem atrás, tem pelo menos 10 anos, quando eles começaram a tomar consciência de que de facto o plástico era uma ameaça, não só para a agricultura, por causa da impermeabilização dos solos, como também para os ecossistemas, e o Ruanda está a querer apostar muito no turismo. É um país com uma enorme variedade de paisagens e perceberam de facto que se queriam manter e preservar os ecossistemas, tinham de começar a cortar com o plástico. Para além disso, havia aquilo que é infelizmente uma realidade muito transversal às cidades africanas, que é de facto as ruas muito sujas e muito cheias de plásticos, não é? Sobretudo são os plásticos e enfim, certamente que também já viste reportagens em África em situações mesmo enfim, inconcebíveis de rios que se transformaram, cujo leito se transformou em rios de plástico, cuja água foi substituída por plástico, exatamente, e depois há trabalhos a serem feitos por voluntários, etc. Mas enfim, sim, mas tu pensas, enfim, isto é um trabalho hercúleo, como é que se vai conseguir voltar a dar normalidade a estes espaços da natureza? E para além disso, há também uma situação muito, muito curiosa, que é uma tradição antiga no Ruanda, que é de trabalho comunitário, chamada Umuganda, que foi recuperada, portanto, no pós-genocídio, numa tentativa também de reunificação nacional e de aproximação das pessoas por um objetivo comum, foi-se resgatar este trabalho comunitário, este Umuganda, e passou a acontecer todos os últimos sábados do mês, em todo o Ruanda, em todas as aldeias, cidades, pequenas povoações do país. E consiste em quê? Consiste em que toda a gente sai à rua para limpar o seu bairro. Isso é extraordinário. Pode não ser exatamente o seu bairro, às vezes é deslocado chamado para ir para outro bairro, portanto normalmente é anunciado uns dias antes. É quase como um esforço coletivo de serviço cívico,
no fundo. São milhões de pessoas na rua a fazer serviço cívico. Entre as 8 e as 11 da manhã não circulam carros, sempre em Kigali, que é uma cidade super movimentada, tens sempre carros a passar, tens sempre aquelas motas que fazem o transporte das pessoas, que são milhares, estão constantemente a passar. Tipo tuk-tuks? Tipo tuk-tuks, mas motas, portanto, que é o meio de transporte lá, preferencial. Mais comum E mais barato e mais rápido. E portanto, tu vês que para completamente. Portanto, se quiseres apanhar um avião no sábado de manhã, é melhor ires ou vais antes das 8 da manhã ou então não vais, porque ninguém te leva, ninguém te transporta porque é proibido de circular. E está toda a gente nas ruas a apanhar lixo, a reparar, imagina, podem estar a reparar uma escola, podem estar a fazer reparações, podem estar a fazer limpezas. Essas tarefas que variam de bairro para bairro são anunciadas pelo chefe do bairro. Os bairros são divididos em responsáveis, tem uma hierarquia e, portanto, há essa reunião prévia. E depois, quando acaba o trabalho, depois das 11 da manhã, também nos bairros há uma reunião entre esse responsável com os habitantes do bairro, com a comunidade, onde são discutidas, faz um balanço de como é que correu o dia, amanhã, no caso, e quais são os objetivos de curto prazo. É muito interessante. É uma utopia revolucionária em curso, mas mensal, uma vez por mês. Sim, repara, isto também aqui há um travo pouco democrático, de alguma forma, não é? Porque as pessoas não têm escolha, é obrigatório ir para a rua fazer isto, e quem não for, se for identificado como não tendo participado, ou se for um reincidente, eventualmente pode ter que pagar uma multa, sim. Toda a gente entre os 18 e os 60 anos tem que participar. Mas é uma coisa muito transversal porque toda a gente tem que participar, de todas as classes sociais, de todas as profissões, enfim, e entre estas idades, homens, mulheres, mesmo num país onde há muitas vozes críticas em relação àquilo que é a forma do Presidente tratar as vozes críticas, que praticamente não há. E não é que não haja críticas a fazer ao Presidente, mas nesta questão do Umuganda há um grande consenso, porque de facto, por ser algo que era uma tradição no país, este trabalho comunitário, que agora foi rescatado com este objetivo de tornar de facto o país mais limpo, as pessoas acabam por reconhecer os efeitos práticos deste trabalho nas suas vidas. Exatamente, e portanto, de uma maneira geral, toda a gente é adepto do Umuganda. E portanto, a junção deste trabalho comunitário com equipas de limpeza que estão sempre, vês sempre gente nas ruas, equipas de limpeza a arranjar os jardins, há jardins muito bonitos em Kigali, que é uma cidade que não é propriamente muito bonita, mas depois tem imensos espaços verdes e tu não vês de facto um papel no chão. Fumar não é uma coisa muito bem aceite. Portanto, não vês beatas no chão, não vês um papel e se há, imediatamente é retirado porque há sempre gente a limpar. Obviamente que isto é mais verdade nas áreas que são mais, as áreas da cidade que têm mais circulação, pronto, passam mais pessoas, mas mesmo nos bairros mais, enfim, onde vivem as classes mais baixas, os bairros mais periféricos, há uma transversalidade nesta questão da limpeza e vê-se que as pessoas, vê sempre alguém a limpar a porta de sua casa, a varrer, há de facto um cuidado muito grande com isto. E isto é de facto uma questão muito surpreendente. E foi por isso que eu lá fui. Pronto, voltando um pouco atrás, a minha bolsa foi com este projeto de mostrar como é que o Ruanda estava a fazer esta transição, como é que tinha conseguido banir os plásticos, como é que soluções é que tinha arranjado, mostrar também esta questão do Umuganda. Muitas coisas em que este presidente é de facto muito precursor. Aumentou tanto os impostos sobre as importações de roupa em segunda mão, que normalmente são escoados da Europa e sobretudo dos Estados Unidos para a África, não é? E daí se encontrar sempre aqueles grandes mercados nas cidades africanas com roupa em segunda mão, que não são doações, aquilo custa dinheiro aos países africanos, e é algo muito benéfico para os países que supostamente dão, enfim, que é uma questão muito, muito falaciosa, porque os Estados Unidos, por exemplo, ganham tanto com isso que quando países como o Ruanda tentaram pôr um travão a este escoamento de produtos de roupa em segunda mão, foram ameaçados com sanções. Porque na realidade, eu não sei se será mesmo um escoamento de produtos de qualidade, entre aspas, ou se não é também uma forma de encarar o país como um ecoponto de roupa usada. No fundo é isso, e há muita gente a ganhar dinheiro com isso nos Estados Unidos, muita gente a viver à custa disso, e de facto o único país que manteve
e que disse que estava disposto a aceitar as sanções económicas foi o Ruanda e manteve isso. E, portanto, os ruandeses gostam muito de roupa em segunda mão, que eles chamam de chagua, que é porque acham que é uma questão de estilo também, porque acham que se forem comprar à loja, depois andam todos vestidos de igual e é uma espécie de uniforme, enquanto que a roupa em segunda mão permite criar um estilo próprio. Identidade única. Sim, eles olham para Exato. aquilo mesmo como uma coisa vintage, gostam de roupa em segunda mão de boa qualidade, mas gostam de facto ter essa característica individualizada. O Presidente decidiu acabar com aquilo e subiu tanto, inflacionou tanto os preços das importações de roupa em segunda mão, que agora é quase impossível arranjar, e a roupa em segunda mão é vendida assim, tipo em vãos de escada, quase de forma ilegal, como se fosse droga ou como se é um produto Subversivo, ilícito. não é? Sim, é um produto ilícito, Exatamente. percebes? E tu vês pessoas na rua assim a passarem a palavra, assim a sussurrarem, tipo chagua, chagua. Chagua. Oh, Susana, assim que o vírus te largar, trabalho realmente não te falta. Então, É basicamente começar agora a meter mãos à obra, na tesoura e na cola e começar a editar tudo isso, não é? tem sido tudo tão rápido, mas ao mesmo tempo o tempo está a passar de uma forma, parece-nos um pouco lenta, não é? Porque as rotinas são muito iguais, mas a verdade é que já passaram 7 semanas desde o confinamento e de semana para semana as coisas mudam muito, não é? E de repente eu acho que nesta última semana tu vês, há muito mais gente na rua, e portanto está a haver uma necessidade cada vez maior de ar, não é? De outras coisas, de tentar esquecer isto, e portanto eu acho que aos poucos vai começar a haver espaço e necessidade e mesmo até urgência em começar a abordar outros temas, mesmo que eles reflitam uma realidade que se alterou, obviamente, mas tendo isso presente, mostrar que o mundo não parou. E de facto há muitas realidades paralelas no mundo, há muitas coisas a acontecer e muitos dramas também a acontecer simultaneamente e paralelamente, e o coronavírus abafou. Oh, Susana, e antes de abrirmos o teu cartaz da quarentena, sendo que até aqui já falaste de imensas histórias que certamente vai valer a pena ficarmos a conhecer depois da quarentena terminar, esperamos nós, ou seja, daqui até ao verão, olhando para tudo o que foste vendo e acompanhando na redação, no teu trabalho diário de cobertura da atualidade internacional, eu, por exemplo, eu posso-te dizer que uma das histórias que fizeste que nos comoveu bastante aqui em casa foi daquele menino italiano. Não sei se salvo erro, não sei se estava em Milão, com técnicas de meditação em casa, e era de facto lá está, da espuma dos dias. Às vezes são estas pequenas histórias, estas pequenas peças que vão ficando bem guardadas no nosso coração e que ficarão para a memória futura, as memórias que construímos destes dias. Mas de tudo o que fizeste, há alguma imagem, algum momento que tenha sido particularmente marcante desta realidade ascética em que temos que estar todos agora a viver? Sim, eu gostei muito de fazer essa história desse menino italiano, porque foi a avó dele que me procurou, porque eu nessa altura estava a fazer só eu Itália todos os dias, e depois decidi que também era bom mudar um pouco e comecei a fazer Espanha, depois entretanto fazendo a Europa, depois propus também fazer outras coisas, ver a situação em África, ver a situação no PALOP. Aliás, eu diria que as primeiras 2 semanas foram tão eurocêntricas, não tínhamos percepção do que é que se estava a passar no continente africano. Não tínhamos. Começou-me a fazer um bocadinho de confusão estarmos tão centrados na nossa própria realidade e pronto, e nessa altura propus... Esquecermos que há sempre quem esteja pior. Propus fazer uma peça sobre a África e fiz uma primeira peça, enfim, que me deparei logo com imensos depoimentos muito angustiantes. A maior parte deles era até de Angola. A Lusa tinha estado lá a fazer reportagem e as pessoas de facto diziam: nós não vamos morrer da doença, vamos morrer da cura, porque isto é tudo muito bonito, mas havia um homem que dizia: eu não tenho um pacote de arroz em casa. Eu vi essa tua peça. Portanto, se eu hoje não trabalhar para ganhar, o que é que eu vou comer amanhã? Mas depois a história que mais me impressionou foi talvez uma semana e meia depois, que quando voltei ao trabalho que fiz sobre a situação no Uganda, e havia uma família, portanto um viúvo que contava a história, tinha acabado de perder a mulher, e portanto era a família, eram 3 crianças, uma delas muito pequena, devia ter os seus 6, 7 anos, e um viúvo que contava como tinha perdido a mulher uns dias antes, grávida, de 9 meses, que não tinha, por causa das regras de confinamento, das restrições de circulação,
Portanto, o Estado tinha proibido todo o tipo de circulação, de todo o tipo de transportes, as célebres motas que falávamos há pouco, os tuk-tuks, etc., tudo proibido, e não havia meios de socorro do Estado. Portanto, não havia resposta às emergências. Havia tipo 2 ambulâncias, mas essas ambulâncias tinham que ser acionadas pelos responsáveis de cada distrito, que por sua vez não davam os números de telefone às comunidades. Alguns davam, outros não davam. Portanto, imaginem, em cada região só havia 2 pessoas que podiam autorizar que a ambulância circulasse, mas como as pessoas não tinham como aceder a essa pessoa que podia acionar o meio, portanto, imagina, grávida de 9 meses, de repente até trabalho de parto, precisa ir para o hospital fica a apenas 3 km, mas eles não têm carro e ela não tem quem a leve. E fazem-se à estrada e ela tinha um descolamento de placenta, a meio do trajeto começa a ter uma hemorragia, etc. E ninguém a quer levar, não é? Porque há aquele pânico de não, afasta-te, porque podes ter coronavírus e tal. Podes ter o vírus. E pronto, e ela acaba por morrer, perde o bebê e morre, e pronto, e a peça era sobre esse testemunho do marido, que era muito comovente, e dos filhos, a dizerem se isto não estivesse a acontecer esta pandemia, se não houvesse estas restrições, ela não tinha morrido. Exato. São estas histórias que nos ajudam a ver o mundo em perspectiva, e ao lado de um relato como este que tu agora aqui partilhaste connosco e que partilhaste com todos os espectadores da SIC no Jornal da Noite, as nossas críticas à linha Saúde 24 parecem ridículas. Precisamos dessa visão do mundo que nos abre um bocado os horizontes e que nos ajudam também a desenvolver, lá está, laços de empatia com o resto do mundo e a ver as coisas em perspectiva. Exatamente, assim, eu acho que obviamente nós temos sempre que olhar para a nossa realidade é a nossa realidade e não podemos deixar de a criticar e de lhe apontar os erros e as falhas que ela tem para a melhorar, não é? Sempre num sentido, uma crítica positiva. Eu acho que isso é fundamental. O que acontece muitas vezes é que eu acho que a maior parte das pessoas se move por uma certa crítica destrutiva, não é? Há muitos comentadores de bancada, há muita gente que acha sempre que saberia o que fazer se estivesse naquele lugar e não saberia. Infelizmente não está e por algum motivo não está. Mas aquilo, por exemplo, que eu achei interessante quando fiz essa peça é que, por exemplo, no dia anterior, ou se não no próprio dia, agora não tenho presente, eu creio que tinha feito 2 peças nesse dia, uma sobre Espanha, onde um bebê tinha nascido num hospital, creio que de Madrid, a mãe estava infectada e o bebê foi automaticamente separado da mãe. E portanto a mãe e o pai só tinham visto o bebê ainda porque o hospital tinha conseguido, através lá de uma parceria, tinha uma série de computadores e portanto... E viam-no por videoconferência. Por videoconferência, portanto mais uma vez a tecnologia a facilitar e era assim que tinham conhecido o filho e que se tinha feito aquele contacto inicial, visual pelo menos, e houve muita gente que me veio falar dessa peça como sendo muito comovente pelo testemunho da mãe, porque se imaginavam naquela situação, não é? Do que é nascer um filho e não poder pegar ao colo e não poder mimar e a própria questão da amamentação. Mas no outro ponto do mundo havia uma mulher que tinha morrido no século XXI porque não tinha conseguido chegar ao hospital, porque não tinha conseguido fazer os 3 km. Porque não teve um táxi, porque não teve um transporte. Exatamente. Porque de facto, porque há governos que não estão preparados para responder, enfim, até em situações muito mais básicas da vida cotidiana e dos problemas cotidianos, quanto mais de um problema com esta dimensão, não é? E portanto aquela mãe e o seu bebê morreram por faltas de resposta, por incapacidade do Estado. E portanto eu acho que é por isso que é tão importante nós conseguirmos olhar para mais longe, não é? Ver mais longe e perceber o que se passa noutras partes do mundo onde vivem pessoas que são exatamente iguais a nós. Susana, e olha, chegados aqui, certamente tu agora estás numa semana em que estás em casa com o Gui, imagino que o tempo não sobre. Hoje mais que nunca, por incrível que pareça, estamos em casa, mas o tempo é um recurso cada vez mais escasso. E a questão que te faço é, sobra tempo para lá da realidade encontrares algum refúgio na ficção? Como é que tem sido o teu cartaz da quarentena neste aspecto? O que é que tens andado a ler, a ver ou a ouvir para lá da atualidade que te rodeia todos os dias? Como te dizia, nas primeiras semanas estava uma consumidora ávida de informação sobre o que estava a passar no mundo, sobre esta nova realidade, e estava a ler muito sobre isso. Depois decidi fazer uma pausa e comecei a ler. Portanto, a minha grande vitória desta quarentena é que consegui ler um livro que aconselho, de qual gostei muitíssimo, chamado Léxico Familiar,
da Natália Ginsburg, que andava há muito tempo na minha mesinha de cabeceira e não tinha tido ainda a possibilidade assim de uma leitura com fogo, quando ganhas embalo nos livros e depois já não paras. E já não consegues parar. É um livro muito, muito bom, muito bem escrito, autobiográfico, sobre os primeiros anos do fascismo em Itália. Mas não é um livro pesado, é um livro... Sim, tem momentos um bocado duros, mas é um livro sobretudo esperançoso e extraordinariamente bem escrito, com uma enorme sensibilidade. Gostei mesmo muito e isso ocupou-me assim boa parte das minhas noites. E depois tento ver sempre que posso os Colberts e esses programas de o Late Night Show, etc., porque acho que são também uma forma de consumir informação, mas lá está com outro olhar, e muitas vezes esses programas chamados de entretenimento, com uma característica mais humorística, acabam por refletir grandes trabalhos de investigação, coisas que muitas vezes passam despercebidas nos noticiários, e desconstroem porque eles têm equipas muito compostas, têm equipas muito grandes, não é? São programas que têm verba, com grande inteligência, com grande inteligência, com gente com grande sentido crítico, mas boas equipas também bem estruturadas, com muita gente que conseguem analisar ao detalhe. Imagina uma conferência de imprensa, por exemplo, do Trump, que aos jornalistas só chegou aquilo que as agências mandaram, por exemplo, e eles lá têm acesso detalhadamente, veem aquilo de uma ponta à outra e encontram coisas que são... E dissecam, partem tudo aos pedaços. Exatamente. E fazem ali uma marcação cerrada aos fake news, quase como e às vezes põem coisas que se calhar nesse dia até a notícia deveria ter sido essa, deveria ter sido uma barbaridade que o Trump disse no meio de tantas outras, mas aquela passou se calhar despercebida, mas até seria mais grave por ser tão inusitada, ou por percebes, às vezes já há tanta coisa sobre esses personagens que algumas já passam, não é? E portanto... E esse é o grande perigo. E esse é o grande perigo também. E por isso tento sempre que posso ver também esses programas, e depois comecei a ver uma série sobre Bill Gates, Inside Bill's Brain, não sei se... Exatamente, no Netflix. No Netflix, exatamente, mas só consegui ver um episódio. Até porque, entretanto, ironicamente, ele foi uma das primeiras personalidades mundiais a preocupar-se com a possibilidade do aparecimento de uma pandemia, e de repente começamos todos a ver a sua apresentação de uma TED Talk, onde ele basicamente explicava com todos os números a realidade que estamos a viver agora neste momento. Exatamente, ele é um professor em muita coisa e pronto, ele e a mulher antecipavam um acontecimento com estas proporções, e aliás fazem parte do grupo de pessoas que se tinha preparado de alguma forma, até em termos de práticos para uma pandemia como esta, que não os apanharia certamente desprevenidos, e é um homem muito precursor em muita coisa e que tem um trabalho filantrópico incrível no mundo todo, o que não é muito habitual numa pessoa que, enfim, com tanto dinheiro, que poderia estar muito mais virado, ter outro tipo de interesses, e ele canalizou esse dinheiro de facto para áreas muito específicas, muito urgentes nos países em vias de desenvolvimento. Pronto, infelizmente ainda só consegui ver o primeiro episódio, mas tenho esperança de até ao final da quarentena. Nós vamos ficar assim na redação da SIC até ao final de maio. Infelizmente eu acho que vais ter tempo. E depois tenho visto coisas com o meu filho, que às vezes ele também agora deita-se mais tarde, porque acorda mais tarde, não é? E eu também tento que aquele bocadinho antes dele se ir deitar, ficar um bocadinho, sim, e então muitas vezes fico a ver uma série com ele andou a ver o Strange Things, gosta muito de ver o Regular Show, e são coisas que eu também não me importo nada de ver, e portanto muitas vezes eu acabo por ficar a ver com ele. E eu não sou muito de séries, não que não goste, mas tenho pouco tempo e não sou muito disciplinada. Mas olha, eu vou-te ser franco, a sugestão que te trago hoje é um remédio, é um penso rápido, é uma minissérie, e a avaliar pelo livro que estás a ler, eu arriscaria dizer que vai ser uma boa sugestão, acho que vais gostar. E a série de que te quero falar chama-se Unorthodox,
e confesso que foi das produções do Netflix que mais reveladoras e que mais me marcou nos últimos tempos. É uma série absolutamente fantástica e é inspirada na história autobiográfica de Deborah Feldman. Aliás, basicamente a série conta a história da Esti Shapiro, que é uma jovem judia de 19 anos que vive na comunidade assídica ultra-ortodoxa de Williamsburg, em Brooklyn, em Nova York. Já estou a gostar. É absolutamente extraordinário como é que na Big Apple, basicamente a catedral do cosmopolitismo, como é que há uma comunidade tão fechada, com uma cultura tão específica, com tantas idiosincrasias. E a verdade é que estamos a falar de uma jovem que passou por um casamento combinado dentro da comunidade, teve que enfrentar, e agora, pronto, não estou a ser muito spoiler, mas basicamente alguns dos ingredientes para tu perceberes a realidade social onde ela está imersa. O facto dela não estar a conseguir engravidar constituiu uma pressão avassaladora por parte da comunidade, e a Esti decide reclamar a cidadania alemã e escapar desta prisão. Where are you staying? Not far from here. I have no money, no education. في لازم تدفن الناس تيل تعيش طول زي ما استعرفت سرك كمان. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? A série é riquíssima, está repleta de simbolismo. Aliás, ao fim e ao cabo, repara que ela vai encontrar liberdade na cidade de Berlim, porque é lá que a mãe dela está a viver. A Berlim que evoca as terríveis recordações do Holocausto, recordações essas que são traumáticas para a comunidade assídica onde ela estava a viver. E a verdade é que em Berlim ela vai contar com a ajuda da mãe e vai tentar libertar-se com a ajuda da música e da arte. Arte essa que nesta comunidade ultra-ortodoxa está vedada às mulheres, ou seja, não é bem visto uma senhora cantar em público ou tocar um instrumento. Ora, esta é a primeira produção do Netflix também que é falada em Yiddish, além de também ser falada em inglês e alemão. Vale mesmo a pena ser vista. Quanto mais não seja pelo desempenho irrepreensível da protagonista, uma jovem atriz chamada Shira Haas, é uma atriz israelita, aliás, e o desempenho dela está a ser aclamado internacionalmente. Por isso, não te esqueças, chama-se Unorthodox, está no Netflix, estreou em plena pandemia, entrou para o top 10 das séries mais vistas do Netflix e é um exercício de empatia para com a diferença absolutamente notável. E depois de veres a série, são muito poucos episódios, vê-se muito, muito bem. Podes ainda ver o mini documentário, o Making of de Unorthodox, onde ficas a conhecer a autora desta autobiografia que viveu na pele esta fuga de uma prisão simbólica, e acho que tem os ingredientes certos para tu te apaixonares. Já anotei. Vou assim que acabar de ver o Bill Gates, vou-me atirar essa minissérie. Conto com a tua opinião crítica, como é óbvio, quero que me digas o que é que achaste e se achaste uma boa sugestão claro ou não. Claro que sim, serás a primeira a saber. Olha, Susana, esta foi uma viagem extraordinária ao nosso mundo, conduzidos por uma narradora de excelência como tu. Acho que todo o nosso auditório ficou em pulgas para perceber todas as histórias que já tens aí na prateleira para começar a editar, nomeadamente esta notável do Ruanda, que assume um papel de protagonismo ambiental absolutamente sem paralelo. Aliás, faz ver as grandes democracias do Ocidente, e daqui até lá só se pode desejar primeiro, muita saúde, mantém-te segura, continua essas rotinas de desinfecção dos teclados pela SIC, porque precisamos de narradores de excelência como tu, sempre apostos para nos contar as histórias que importa para vermos o mundo para lá das nossas janelas. Obrigada, Hugo. Mantém-te seguro também, cuida-te e foi muito bom falar contigo, como sempre. Foi maravilhoso. Susana, muito obrigado mais uma vez, um beijinho grande. Beijinhos, até breve. Obrigada eu.
E assim termina este cartaz da quarentena, um cartaz com muito mundo e com grandes histórias para descortinar. Já sabem, não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.